Vamos compartilhar de uma palavra de Deus para nós. Vamos atravessar o nosso Jordão hoje. Josué, capítulo de número 3. Eu sei que você está querendo muito ficar em pé para a leitura da palavra, mas não precisa não, pode ficar sentadinho aí. Josué, capítulo 3, versículo 1, versículo 5. Josué 3, nós vamos ler primeiro o versículo 5. Depois nós vamos pular para o 11. Então o versículo 5 diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo de número 11. Versículo de número 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, da colheita, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, mar morto, foram de todo cortadas, e então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Capítulo agora de número 4, versículo 3. Capítulo 4, verso 3. E ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar de onde estão parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no arraial, no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo até o arraial, ao alojamento, e as depositaram ali. Versículo de número 22. Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém. Muito bem, você que está vindo hoje na igreja pela primeira ou segunda vez, seja muito bem-vindo. Papai do céu te abençoe demais, não é? Que o Senhor venha dar a você aquilo que você veio buscar. Continue vindo, né? Nós somos um povo aqui muito acolhedor. Nós queremos te abraçar com carinho, com cuidado. Deus possa estar ministrando sobre a sua vida. Amém?
Nós chegamos hoje, irmãos e irmãs, à última mensagem desse mês de julho, nas terças proféticas aqui, tempo de conquistar. Se você não assistiu a uma dessas mensagens, se você as perdeu e deseja vê-las ou mesmo vê-las novamente, né, dá uma acessada, acesse o nosso canal do YouTube e seja muito abençoado, edificado pelo Senhor. Amém? Queria só dar alguns avisos rápidos, né? A partir de agosto, aos domingos, a gente começa falando sobre santidade e relevância. Até aqui a gente vem tratando sobre fé e ousadia, então a partir do domingo que vem, nós vamos começar a falar sobre santidade e relevância. Eu tenho certeza que será a bênção de Deus para a sua vida. E no domingo que vem, à noite, aqui, lá no Expansão também, nós vamos ter batismo e recepção de novos membros. Alguns irmãos estão preparados para isso, estão vindo de outras igrejas, outras denominações, outros aceitaram Jesus há pouco tempo, e aí então expressaram o desejo de serem batizados. Vai ser uma festa muito bonita aqui, no domingo que vem, aqui e lá no Expansão também. Amém, amados? Muito bem, vamos ao nosso texto, né? Atravesse o teu Jordão, atravesse o seu Jordão. Você alguma vez já parou diante de algum obstáculo e você não conseguiu ultrapassar, você não conseguiu seguir em frente por causa desta barreira que se colocou aí diante de você, né? Teve medo, teve dúvidas, excesso de preocupação, e aí quando chegou a hora ali de atravessar, você travou. Certamente isso já aconteceu com você ou com alguns de nós aqui, pelo menos, né? A gente, diante de algumas barreiras, algumas situações, a gente parou, travou e não seguimos em frente. Algumas áreas da nossa vida, a gente até mesmo percebe que estão paradas já há algum tempo. Já viu? Aquele dia que você está em casa, num sábado à tarde, começa a refletir sobre a sua vida ou conversando com alguém, você percebe áreas da sua vida que não estão indo adiante, que não estão crescendo e se lamenta por esse fato. Então, aqui nesse texto hoje, a gente vai ver como que o povo de Israel conseguiu vencer, atravessar aquela barreira, aquele desafio enorme que estava diante deles, que era o Jordão. O Jordão. Para a gente viver uma conquista, irmãos, uma conquista envolve sempre três coisas, três pontos importantes para nós. A primeira, a fé. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus, não é isso? E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. A segunda coisa é a promessa de Deus. Aí quando eu falo da promessa, eu falo do fundamento da palavra, né? Não é uma promessa solta, mas eu preciso da promessa, eu preciso do amparo bíblico, eu preciso de uma palavra de Deus que me impulsione e que me leve à conquista, a vencer os meus obstáculos, as barreiras que se colocam diante de mim. E a terceira delas é a nossa atitude. A nossa atitude, eu posso até ter fé, que eu creio que Deus pode fazer, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa, mas se eu não tiver atitude, se eu não me mover, se eu não tiver posicionamento, é bem provável que eu continue no mesmo lugar. E eu não consiga avançar, ir adiante, superar as minhas dificuldades, meus limites e vencer. Então Deus está nos chamando hoje, irmãos e irmãs, para a gente superar isso, para esse tempo de conquista. A partir do texto que a gente leu, nós atravessarmos o nosso Jordão. Quantos querem atravessar o seu Jordão aqui? Cada um de nós temos um Jordão, né? Cada um de nós temos um Jordão. O Jordão é um rio, não é aquele gordinho, né? Aquela pessoa fortinha que tem lá perto da sua casa, que fica lá na padaria o tempo todo. Não é aquele Jordão, não. É um rio, né? Deus está nos chamando para passar por ele. E a presença de Deus é que vai à nossa frente. Amém, amados? Quando os sacerdotes colocaram os pés ali
no Rio Jordão, eles estavam com a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, onde eles colocaram os pés. Então as águas do rio começaram a parar, se formou ali uma parede, como que uma represa invisível. Eles passaram com seus pés em seco e adiante do rio não havia mais nada, foi secando tudo, né? Então, falando sobre esse Jordão é um rio que em alguns lugares ele chega até mesmo, e não é muito fundo, mas em alguns lugares chega a 5 metros e meio de profundidade. Para atravessar ali com uma multidão de gente, era extremamente complicado, né? Geralmente nas margens, em alguns lugares, vai até 20 metros no seu comprimento, na sua largura, né? Só que ele é muito grande. O Jordão começa lá no Monte Hermon, muito distante. Ele pega a parte da Jordânia hoje, país da Jordânia, atravessa por dentro de Israel, chega lá na Palestina, tem aproximadamente 200 quilômetros de extensão o Jordão. O Jordão, irmãos, a Bíblia fala muito sobre o Rio Jordão, e a gente vê muitas experiências que foram vividas no Rio Jordão. O próprio batismo de Jesus acontece no Rio Jordão. O batismo de Jesus, a gente poderia falar que os mergulhos que Naamã deu também foram no Rio Jordão. Ele mergulhou 7 vezes para ele ser curado, né? Quando Eliseu recebe porção dobrada do Espírito do Senhor, né, que veio de Elias para Eliseu, aquela unção veio sobre ele. O primeiro milagre que ele faz, primeiro sinal, é tocar nas águas do Rio Jordão. O Jordão ali se abre. Eliseu teve algumas experiências no Jordão, como fazer flutuar aquele machado, né? O ferro do machado caiu na água, e ele ora, e o machado vem, o ferro do machado flutua, e o profeta vai lá e pega. Então tem algumas marcas aqui a respeito do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um marco na Bíblia. É um lugar de desafios, é um lugar de registros históricos, é um lugar onde Deus desafiou o seu povo, é um lugar onde milagres aconteceram, é um lugar onde Deus ali em alguns momentos manifestou da sua glória, é um lugar de mudanças para nós. Hoje a gente precisa ver esse Jordão que nós queremos atravessar aqui como um marco na nossa vida. A gente precisa ver esse Jordão hoje como um registro histórico para nós. Até aqui a minha vida foi de uma forma, e daqui para frente eu posso viver uma outra postura, eu posso viver uma outra realidade a partir daqui. O Jordão para nós hoje pode significar mudanças. Deus, até aqui eu vim caminhando dessa forma, mas eu creio que o Senhor é poderoso para gerar uma mudança tremenda na minha vida e no meu coração, né? No Jordão, Jesus ali inicia o seu ministério. Quando ele sai dali, ouve a palavra do Pai, ele vai para o deserto, ele é tentado pelo adversário, ele inicia o seu ministério. Quando Eliseu abre as águas do mar, também é um marco na vida dele, porque ele está começando o seu ministério profético. Então são várias situações que pode representar muito para a gente hoje. Então a gente precisa atravessar esse Jordão que Deus coloca para nós. A primeira coisa, irmãos, que é necessário, que é preciso para a gente atravessar o nosso Jordão, é a nossa vida dedicada ao Senhor. É a nossa vida consagrada ao Senhor, é a nossa vida em santificação diante de Deus, é a entrega da nossa vida a Deus. Quando Josué começava a caminhar com o povo naquela direção, né, o Senhor se manifesta a ele, fala com ele, e o Senhor declara para ele o seguinte: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, não é isso? Santificai-vos hoje, porque amanhã eu realizo maravilhas no meio de vocês. Quando a gente ouve essa palavra, santificai-vos, ela também tem o sentido de purificação.
E no Antigo Testamento, pelo menos lá no Pentateuco, esta palavra purificação, ela era muito usada, muito presente. A santificação aí, a purificação está muito ligada a questões rituais. Como, por exemplo, eles não podiam tocar em sangue, eles não podiam tocar numa pessoa morta. Isso tinha a ver com a purificação, com a santificação. Naquele tempo ali, no Antigo Testamento, eles precisavam, naqueles dias, se abster de relações sexuais. Eles não podiam comer determinadas coisas. Então, estava muito mais ligado a uma questão ritual, né? Não ter outros deuses diante de si, aí foge um pouquinho desse contexto. Então, isso que era lá no Pentateuco, essa expressão, purificai-vos, santificai-vos. Aí, um pouquinho mais à frente, a gente vê essa palavra sendo usada pelos profetas. Isaías usou essa palavra. Vamos ver isso? Coloca aí para a gente, Eduardo, por favor, Isaías, capítulo de número 1, 16 a 19. Os profetas começam a exercer o seu ministério e eles começam a chamar a atenção do povo naqueles dias. Era necessário uma mudança de atitudes, era necessário uma mudança de comportamento, muito mais em atos externos. O Senhor, usando o profeta Isaías, diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías começa a falar desse lavar, desse purificar, com uma atenção maior voltada para o outro e com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com a minha prática. Só que aí, irmãos, começa Jesus, e em especial Paulo também, falando de santidade, de santificação, que o discípulo, que eu e você precisamos ter, que seria o afastamento do pecado. Se afastar do pecado é viver uma vida de santidade, viver uma vida de entrega, viver uma vida de dedicação ao Senhor. E aí pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que entristece o coração de Deus. Mas também pecado é aquilo que eu não devo fazer quando eu faço algo que envergonha o meu irmão, que escandaliza o meu irmão, que prejudica o meu irmão, que não edifica a vida dele, que não coopera para o crescimento dele. Paulo fala disso muito nas suas cartas, né? Então, primeiro passo, primeira atitude minha para eu atravessar o meu Jordão é eu me santificar diante do Senhor. O Jordão, irmãos, irmãs, precisa ser visto por mim nessa hora como um obstáculo. Quais obstáculos que você tem enfrentado na sua vida que tem dificultado você de avançar, de ir em frente, de romper para viver algo novo da parte do Senhor? O Jordão precisa ser visto hoje como uma barreira. E por que não dizer assim, o meu Jordão pode ser uma casta? E aí Jesus fala que para determinadas castas, para determinadas situações, para determinadas lutas que a gente enfrenta, é preciso viver em jejum e oração. Essa casta, né, ele fala casta de demônios, não sai a não ser com jejum e oração. E aí quando a gente fala da casta que só sai com jejum e oração, não está colocando em jogo o nome poderoso de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para repreender, para expulsar todos os demônios, toda a ação do inferno. Mas quando eu me consagro, quando eu jejuo, eu me coloco mais sensível à voz do Espírito Santo, eu me consagro, eu ouço a voz do Senhor, eu quebranto o meu coração, eu vou viver um tempo de contrição na presença de Deus, e Deus se agrada disso.
É uma consagração que me leva a estar aos pés do Senhor Jesus. E aí presta atenção, em pecado, ou vivendo uma vida misturada com o pecado, eu não vou conseguir atravessar meu Jordão. Eu não vou conseguir vencer o meu Jordão, eu não vou conseguir superar algumas lutas, algumas dificuldades na minha vida. Mas eu vou travar. Porque a santificação, ela promove a conquista. Quando eu me santifico, eu promovo a conquista, eu promovo essa travessia do meu Jordão. Mas quando eu me deixo seduzir pelo pecado, pela prática do pecado, eu estou trazendo derrota para a minha vida, eu estou trazendo dificuldade para a minha vida. Quando eu me santifico, eu antecipo o meu milagre. Mas eu preciso entender que o meu pecado, ele me leva à derrota. O meu pecado é impedimento para eu atravessar o meu Jordão. O Senhor sabia disso. E aí ele chama Josué e fala, Josué, fala com o povo todo, santifiquem-se hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Seja para eles colocarem o pé naquela água e avançar, eles precisariam, irmãos e irmãs, de um tempo de santificação na presença de Deus. Às vezes nós queremos vencer os nossos Jordões, nós queremos crescer na presença do Senhor, mas nós não abrimos mão de algumas coisas que têm prejudicado muito a nossa vida e que a gente sabe que não é do agrado de Deus, nem da vontade de Deus para a gente viver. Sabe, o peso do pecado pode me fazer afundar nas águas do Jordão e não as águas do Jordão parar, porque às vezes a gente está pesado. E aí, olha só uma coisa que Jesus fala para nós, que eu queria ler com você, que é muito importante. Mateus 18, de 8 a 9. Mateus 18, de 8 a 9. O Eduardo vai colocar ali. Deixa Deus ministrar o seu coração hoje. Portanto, se a tua mão ou se o teu pé te faz tropeçar, e aí eu vou fazer uma paráfrase aqui, né? Se a tua mão ou se o teu pé tem impedido você de atravessar o teu Jordão, corta-o. Lança-o fora de ti, melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, e seres lançado no fogo eterno. Verso 9. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, se um dos teus olhos impede você de entrar no teu Jordão, de atravessar o teu Jordão, de viver um tempo de conquista na presença de Deus, arranca-o. Lança-o para fora de ti, porque melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Palavras de Jesus. Observem o quanto o pecado é prejudicial para nós, o quanto o pecado paralisa a nossa vida. Mas quando a gente toma uma postura de santificação, irmãos, a gente está abrindo os céus do Senhor sobre nós. Quando a gente consagra a nossa vida ao Senhor, irmão, você está vivendo você está antecipando o teu milagre. Você está trazendo a bênção do Senhor para você. Sabe uma coisa que muito me admira no apóstolo Pedro, é que mesmo depois do pecado dele, da falha dele diante do Senhor, Pedro buscou uma vida de santificação tão grande diante de Deus. Sabe que ele andando pelas ruas, as pessoas sabendo que ele ia passar por determinado lugar, colocavam os enfermos ali, porque só a sombra de Pedro, projetada sobre essas pessoas enfermas, elas eram curadas imediatamente. Tamanho nível de santidade desse homem. Sabe, a gente precisa crescer sim no nosso nível de santidade diante do Senhor e pedir a Deus que venha e traga discernimento ao nosso coração. Porque muitas vezes nós achamos até que algumas coisas não têm a ver ou não têm importância nenhuma na nossa vida, mas estão nos prejudicando e estão roubando as nossas forças diante do Senhor e estão fazendo a gente ficar travado, paralisado diante do nosso Jordão, e a gente não consegue avançar, a gente não consegue ir. Mas faz uma prova com o Senhor, meu irmão. Começa a santificar a tua vida, consagrar a tua vida, buscando a direção de Deus, e você vai ver, irmãos, como que
que esse obstáculo enorme vai ficar tão pequenininho e você vai passar por ele com uma facilidade muito grande para a glória de Deus. Resolva hoje no teu coração: não, eu vou começar a me santificar, vou começar a buscar a face do Senhor de uma maneira que eu ainda nunca busquei. E você vai ver diferença na sua vida. Amém, querido? Glória a Deus. O segundo passo, irmãos, para a gente poder atravessar o nosso Jordão é vencer o medo, vencer o nosso medo e ter confiança no Senhor. Observe que até esse dia aqui, só 2 homens, Josué e Caleb, é que tinham vivido a experiência de atravessar o Mar Vermelho. Todos esses homens que estão aqui, se eu não me engano, umas 400.000 pessoas, né? Todos eles não tinham vivido a experiência do Mar Vermelho. Todo mundo que passou pelo Mar Vermelho, exceto Josué e Caleb, já tinham morrido. Então essas pessoas todas não conheciam a experiência de atravessar o Mar Vermelho. Aí observa, o Mar Vermelho caracterizou a saída da escravidão do Egito. E a travessia do Jordão caracteriza a saída do deserto para um tempo de conquista diante do Senhor. O deserto não era de todo ruim, porque no deserto haviam milagres. Havia maná caindo todos os dias, né? Exceto no sábado, não caía, mas de domingo a sexta-feira o maná caía. No deserto, Deus manifestava a sua glória. Tinha fogo, coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia. Tinha milagre, tinha manifestação da glória de Deus. Mas presta atenção, o deserto é um lugar de tratamento. Deserto era um lugar de tratamento. O povo permanece 40 anos no deserto porque Deus quer tratar a incredulidade deles. Porque eles foram incrédulos. Por isso que toda aquela geração passada morreu no deserto. Deus está levantando um novo povo, uma nova geração para atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão significava o quê? Vencer aquele período de tratamento de incredulidade para confiar tão somente no Senhor. Assim como anteriormente eles atravessaram o Mar Vermelho, agora Deus os chama para atravessar o Jordão para um novo tempo, um tempo de conquista pela fé em nome de Jesus. Vocês estão percebendo? O deserto é um tempo de tratamento. O problema acontece na nossa vida quando o meu deserto já até acabou. Deus já te deu até aprovação. Você já venceu o teu deserto. Mas para você entrar num nível de conquista, você precisa atravessar o teu Jordão, só que você não atravessa. Aí você fica na beira do Jordão, e você precisava atravessar o teu Jordão e você não atravessa. O teu tempo de deserto acabou. Tem gente que permanece no deserto, continua no deserto, 40 anos, 50 anos, 80 anos, os anos vão se passando e está ali no deserto. O teu deserto já acabou, muitas vezes o teu deserto já passou, teu tempo de prova já findou, mas você não consegue dar um passo em direção a um nível de conquista maior na sua vida. Aí você fica pedindo oração, dizendo: Deus, quando é que o meu deserto vai acabar? Irmãos, orem por mim que eu não estou aguentando essa situação. E às vezes Deus já te deu a resposta, já te deu a bênção. É só você atravessar o teu Jordão para viver um outro nível. Mas o medo é tão grande que não consegue colocar o pé na água. Está frio demais, está sujo demais, é fundo demais, eu não vou conseguir. Por aí a coisa vai indo. Você confia em Deus? Porque isso eu pergunto para você assim: você confia no teu colega de trabalho? Você confia no teu colega da faculdade? Você confia naquele seu parente e tal? Você vai dizer assim: não confio nada nele. Ou então você vai dizer: eu confio parcialmente nele. Ou até mesmo você pode dizer: não, confio plenamente nele. Em Deus, irmãos e irmãs, a gente precisa confiar plenamente nele. Não dá para confiar em Deus apenas parcialmente. A gente precisa confiar em Deus 100%. Quando a gente tem medo de viver um outro nível
Quando a gente tem medo de viver um nível de entrega maior na presença do Senhor, o medo me impede a confiança, o medo se opõe à confiança. Alguém aqui já desceu de rapel? Alguém aqui já desceu de rapel? Quem é que já desceu de rapel aí? Levante a mão. Algumas pessoas aí desceram de rapel. Por que o restante não vai? Assim como eu. Porque a gente tem medo. O medo não deixa a gente ir, não é verdade? Já desceram a cachoeira escorregando e tal, lá em pé assim, como se estivesse surfando na pedra da cachoeira. Alguém já fez isso aqui? Mais pessoas já fizeram. Uma vez eu fiz isso, gravaram até um vídeo e botaram no Facebook. Meu Deus, que vergonha. Eu sentado, indo devagarzinho, até chegar no lugar para poder escorregar. Mas que medo, que desespero. Meu Pai do céu, por que o medo toma tanto assim o nosso coração, a nossa vida, não é? Tirolesa, alguém já desceu numa tirolesa assim, bem, uau, bem. Algumas pessoas também já. Então, alguns já conseguiram vencer o medo, mas tem coisas que ainda nos atam, nos prendem, irmãos. O medo, irmãos, paralisa e rouba a nossa fé. Você não vai conseguir atravessar o teu Jordão com medo. E tem pessoas, querido, avalie a sua vida, discerne o que tem acontecido com você. Porque tem pessoas que estão paradas na margem do Jordão e não conseguem atravessar, porque o medo as paralisou. Elas não querem assumir um nível maior de compromisso, não querem assumir um nível maior de entrega, não querem se deixar ser usadas pelo Espírito Santo. Põe medo em tudo, eu vou ser criticado, não vai dar certo, eu não posso, não confio. Deus tem um nível maior para você viver e experimentar na presença dEle. Coloca o pé na água e vai, meu irmão, em nome de Jesus, atravessa o teu Jordão. Mete o pezão lá e vai. Deus vai com você. Rompe esse medo em nome do Senhor. Depois que você for a primeira vez, você não tem mais medo, não é assim? Depois que vai a primeira vez, dá vontade de ir a segunda, a terceira, a quarta vez, vai embora. O difícil é vencer a primeira vez, mas vence isso. Você precisa crer que Deus tem algo maior para realizar na sua vida. Você precisa crer que Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Hoje eu li Atos dos Apóstolos e falei, Deus, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia da tua igreja nesse tempo, porque nós não conseguimos viver nesse nível de sobrenatural. Por que a gente não consegue viver esse extraordinário de Deus, como Pedro viveu, que andou sobre as águas? Por que a gente não consegue viver esse sobrenatural de Deus, como Moisés, que atravessou o mar? Sabe, depois do Jordão tem a muralha, e aí tem a muralha de Jericó. As muralhas de Jericó só vão ruir na sua vida depois que você atravessar o teu Jordão. Se você não atravessar o teu Jordão, você vai ficar lá parado. Ou você atravessa o teu Jordão, ou você vai ficar na margem, meu irmão. Ou você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, ou você vai ficar na margem, você vai ficar do lado de cá, vai ficar travado. E aí tem muita gente que nesses dias pararam na sua espiritualidade, pararam na sua vida espiritual e não conseguem avançar mais. E aí está enrolando a menina até hoje, 7 anos já de namoro e noivado. Vamos se casar, não sei se eu caso, não sei se eu não caso. Estão ali nesse negócio, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. Eu não sei se eu saio, eu não sei se eu entro. Eu não sei se eu mudo agora, ou se eu mudo qualquer dia desse, né? Eu não sei se eu fico com esse ou com aquela. Eu não sei se eu fico com a graça ou se eu dou as mãos para a vitória. E por aí vai. O Jordão, irmãos e irmãs, se tornou na vida de muitas pessoas um lugar de paralisia em vez de se tornar um lugar de milagre. O que o Jordão é para você hoje? Um lugar de paralisia, onde você parou e não consegue avançar? Ou um lugar de milagre, onde você já entrou, já viveu, já começa a viver o teu milagre? Deus está chamando a gente para viver um tempo de milagre, amém? Você crê nisso? E aí, irmãos e irmãs, atravessa o teu Jordão hoje, pega a tua pedra, amém? Atravessa o teu Jordão hoje, pega a sua pedra. Aí você pode estar me perguntando assim, mas pastor, que pedra é essa? Deus deu uma orientação, e aí a gente já está terminando. Deus deu uma orientação para que 12 homens fossem separados e eles retirassem 12 pedras de dentro do rio Jordão. Essas 12 pedras eram um memorial, era um altar levantado em nome do Senhor, era um marco.
Muitas vezes, sim, em momentos marcantes na história de Israel, eles levantaram um altar. Noé levantou um altar. Jacó levantou um altar. Elias levantou um altar. Noé levantou um altar ao Senhor. Quantas vezes, irmãos e irmãs, porque o nosso Jordão não pode ser apenas um momento da nossa vida. A gente atravessa um Jordão, logo aparece outro, né? Quantas vezes você já atravessou o teu Jordão e já avançou? Você consegue se lembrar? Você consegue lembrar de momentos na sua vida em que você foi desafiado? Você foi desafiado na sua fé. E aí você lembra que naqueles dias Deus te deu graça, te deu coragem. Você atravessou o teu Jordão e avançou diante de Deus. Porque eu pergunto para você o seguinte: tem pedras aí? Tem pedras aí com você? Você tem pedras, você está carregando pedras que são memoriais, que são marcos na sua vida. E não é uma pedra que a gente pode pegar no bolso, né? No bolso da blusa ou no bolso da calça, mas são pedras que foram erguidas e levantadas no nosso coração. São marcas daquilo que Deus já realizou e já fez na nossa vida. Você tem pedras aí? Você carrega pedras hoje como memorial, como lembrança daquilo que o Senhor já fez na sua vida? Quantas pedras você já tem? Quais são as suas experiências? E essas pedras, lembre delas como sendo os feitos do Senhor para você. Então, meu irmão, preste atenção. Primeiro, você não vai conseguir atravessar o seu Jordão sem santificação e honra a Deus. Não dá para a gente viver uma vida hoje, mais ou menos, desagradando ao Senhor, entristecendo o Espírito do Senhor. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Segundo ponto, irmãos e irmãs, ou você atravessa o teu Jordão, ou você vai ficar parado. Ou o teu Jordão é um lugar de paralisia para você, ou o teu Jordão é um lugar de milagre. E hoje eu creio que o Espírito de Deus visita você, toma a sua vida para você poder atravessar o teu Jordão em nome de Jesus. E o terceiro e último ponto, irmão e irmã, você vai atravessar o teu Jordão em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus aí. E quando você atravessar esse teu Jordão, você vai pegar uma pedra e vai começar a carregá-la nos ombros. É uma pedra espiritual, mas é uma pedra que vai trazer uma lembrança para você de algo importante que Deus já fez na sua vida. E aí, falando especificamente sobre esta pedra, as pedras, elas lembram as dificuldades do caminho, porque nunca é fácil atravessar um rio, e também não era fácil atravessar o Jordão. Então, olha só, primeiro, quando você atravessar o teu Jordão, e você estiver com a sua pedra sobre os teus ombros, você vai lembrar que o caminho é até pedregoso, que o caminho é até difícil. Quando a gente começa a pisar, dói o pé, corta o pé, machuca o pé, por causa das pedras que tem ali no rio. Mas você vai carregar essa pedra, porque Deus, Ele vai junto com você. Você só consegue atravessar o teu Jordão, porque a presença de Deus se estabelece ali. Se a presença de Deus não se estabelecer ali, como a Arca da Aliança se estabeleceu, você não consegue atravessar o teu Jordão. Mas porque ela se estabeleceu, você atravessa. Quando você estiver com essa pedra sobre os teus ombros, virtual, mas ela no teu coração, lembre, se você atravessou o Jordão, você venceu o medo, você venceu a paralisia, você creu no Senhor, e o Senhor te ajudou, e o Senhor te deu vitória. Carregar a pedra hoje, dizer eu tenho pedras, eu carrego pedras no meu coração, como altares que eu levantei para o Senhor, significa eu venci o meu medo, eu venci a minha incredulidade, eu dei fim a elas, eu começo a viver um nível de conquista extraordinário na presença do Senhor. As pedras, irmãos, que a gente carrega, que a gente leva no coração, elas lembram que a gente precisa ser forte. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Não tenha medo,
tudo eu posso naquele que me fortalece. Você vai atravessar o teu Jordão, vai viver algo extraordinário, um tempo de conquista. E a última coisa, as pedras, elas lembram Cristo. Cristo é a pedra angular. Cristo é a minha rocha. Sem Ele eu não atravesso o meu Jordão. Mas assim como Ele falou com Pedro, Ele fala com a gente hoje: tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nome de Jesus, atravessa o teu Jordão hoje, porque Ele é a nossa rocha fiel. Aleluia! Nada pode parar o povo eleito do Senhor. Os gigantes não podem parar nem deter você. É tempo de você avançar. Avança sobre os teus problemas, avança sobre as tuas dificuldades, avança sobre as tuas limitações. Vença isso em nome de Jesus. Não tenha medo. O Rei dos Reis é com você. Quando você estiver na beira da praia, quando você estiver na beira da piscina, quando você estiver diante de um desafio, meu irmão, lembra, querido, que é preciso que a gente atravesse também os nossos Jordões para viver algo novo na presença do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos ficar em pé hoje. Glória a Deus, fique em pé. Vamos louvar o Senhor. Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida. Sabe, irmãos, a nossa maior dificuldade não é nem em nos santificar. Sabe, na nossa santificação a gente obtém vitórias. Hoje você não está mais debaixo do poder do pecado, querido. Hoje você está debaixo da graça do Senhor. É a graça que reina sobre você, é a graça que domina você, é a graça, você está debaixo da graça do Senhor. Você não está mais debaixo do poder do pecado, você não está mais debaixo disso. O pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida, mas a graça de Deus sim. De maneira que você tem condição de dizer não para todo pecado que possa vir a sediar você. Nossa maior dificuldade, irmãos, está em confiar em Deus e vencer o nosso medo. Essa é a nossa maior dificuldade hoje. A gente muitas vezes precisa de alguma coisa mais concreta para a gente se apegar. A gente precisa de algo mais substancial para a gente pegar. Às vezes a gente precisa de sinais para a gente poder crer. Essa é a nossa maior dificuldade. Como igreja nesses dias, nós somos desafiados o tempo todo a crer no Senhor e a crer inteiramente nele, vencer os nossos medos. Quais são os seus medos? Eu já tive muitos medos. Medos que me paralisaram durante muito tempo. Vencê-los, rompê-los, não foi nada fácil. Hoje nós estamos diante do nosso Jordão e a gente precisa romper. A gente precisa parar de ter medo, de abrir a nossa vida para quem deseja cuidar e tratar da gente. A gente precisa parar de ter medo, de assumir compromissos no reino dos céus. Quantos de nós aqui já poderíamos ser líderes, mas a gente continua no mesmo lugar porque a gente tem medo? É preciso vencer os medos que se colocam diante do Senhor, diante de você. Coloca isso diante do Senhor. O medo não é uma coisa que vem de Deus para nós. Sabe, Deus não tem dado para a gente espírito de medo, mas espírito de ousadia, de poder, em nome de Jesus. Eu creio que hoje você vai atravessar o teu Jordão, mas não vai ficar sem registro não. A gente vai atravessar o nosso Jordão e a gente vai pegar a maior pedra desse rio, vamos colocá-la sobre os nossos ombros e vamos começar a carregá-los. Um dia alguém vai chegar para a gente e vai perguntar assim: que pedra é essa que você carrega para lá e para cá? De onde vem essa tua experiência? Você vai dizer: foi a vitória que o Senhor me deu. Um dia eu tive que atravessar um Jordão. Era um rio muito complicado, mas Deus me deu graça. O Senhor me fortaleceu e eu atravessei. Vai servir de testemunho para os teus filhos, para os teus amigos, para os teus colegas, para todo aquele que quiser saber o que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Eu quero desafiar você nessa noite então a dar um passo de fé, dar um passo de ousadia diante do Senhor e falar: eu quero atravessar esse Jordão que tem me atrapalhado, para eu viver um tempo novo de conquista na presença de Jesus. Se você quer isso, quer se derramar aqui, quer se consagrar ao Senhor, quer se humilhar diante do Senhor, então você sai do seu lugar, vem se colocar aqui diante de Deus. Intercessores,
vão orar por você, vão colocar as mãos sobre você, vão clamar a Deus pela sua vida. Você vai sair daqui debaixo da bênção dos céus, amém? Debaixo das bênçãos do Senhor. Vamos louvar. Enquanto a gente louva, você vem com seu coração aberto para viver isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome hoje. Senhor, nos dê graça, Pai, nos dê graça e nos ajude, Deus, a vivermos uma vida na Tua presença, uma vida, Deus querido, no Teu altar, em nome de Jesus. Pai, muitas vezes nós não conseguimos, ó Deus querido, vencer o pecado que vem sobre nós. A gente não consegue vencer, ó Deus, a nossa prática, o nosso hábito. A gente tem lutado contra ele, mas a gente não tem conseguido. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Muda o nosso caráter, muda o nosso nível de perseverança, muda a nossa força de vontade. Age em nós, nos ajude a nos santificarmos, porque na nossa santificação o Senhor realizará, ó Deus, o milagre da nossa vida. Pai, em nome do Senhor, nos ajude a Te agradar com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Nós repreendemos toda ação do inferno, toda ação do inimigo. O pecado, Deus, tenazmente nos assedia. Nos ajude a sermos livres dele, em nome do Senhor, para viver uma vida no Teu altar. Santifica o Teu povo, lava o Teu povo, muda as vestes do Teu povo. Senhor, nos lava, nos purifica, nos renova, traz nova vida para nós. Nós não estamos debaixo do poder do pecado, nós estamos debaixo da graça do Senhor, e nós viveremos assim para a glória de Deus. Pai, nós vamos atravessar o nosso Jordão com os nossos pés enxutos, louvando e glorificando o Teu nome. Deus, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa confiança. Pai, quando nos soltar as forças, quando o medo encher o nosso coração, quando a gente tomado pelo medo, viver um nível de paralisia, onde a gente não consegue atravessar o nosso Jordão, onde a gente não consegue colocar o nosso pé na água. Pai, a Sua palavra nos diz, o Senhor nos deu espírito de ousadia, espírito de poder. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito de poder. Aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé. Nós não vamos, Pai, o Senhor nos ajudando, nós não vamos ficar na margem, nós não vamos ficar na paralisia, nós não vamos ficar no medo. Ou eu atravesso o meu Jordão e vou viver um nível de vitória, de conquista, ou eu permaneço na margem e eu volto para o deserto. Deus, nós declaramos hoje, eu vou sair do meu deserto, eu não vou continuar no deserto,
eu vou atravessar o meu Jordão. Deus, nós vamos atravessar, nós vamos vencer. Nós vamos vencer as dificuldades emocionais. Nós vamos vencer, Senhor, os hábitos equivocados. Nós vamos vencer, Senhor Deus, a falta de paixão, a falta de amor. Nós vamos vencer, ó Deus querido, a falta de compromisso. Nós vamos vencer, ó Deus. Os teus filhos e filhas vão atravessar o seu Jordão e vão vencer. Pai, nós vamos atravessar o nosso Jordão e nós vamos glorificar o teu nome. Nós vamos sair desse Jordão carregando uma pedra nos nossos ombros. Nessa pedra está escrito vitória. Nessa pedra está escrito perseverança. Nessa pedra está escrito confiança. Nessa pedra está escrito graça. Nessa pedra, Senhor, está escrito conquista. Nesta pedra está escrito fé. Nós vamos andar por ela. Nela está escrito Cristo, Jesus Cristo, a minha pedra angular, a rocha fiel. Em nome de Jesus, eu vou levá-la, eu vou andar com ela. Ah, Senhor, és tu que nos dá vitória. E os teus filhos vão viver esse nível, Senhor, de conquista e de vitória. Que venha Jericó, porque Jericó vai cair. Quem venceu o Jordão enfrenta Jericó. Quem atravessou o Jordão vai vencer Jericó. Quem atravessou o Jordão vai ver as pedras de Jericó ruírem em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida. Você vai viver um nível de vitória e de conquista extraordinários no Senhor, porque a rocha de Israel, ela não falha, ela não falha. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia.